Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo nesse dia 13 de janeiro de 2026. Informação e análise a quente, sempre às 5 horas da tarde. Com a gente, mais uma vez, direto da redação do ICL Notícias, Bruno Concílio. Bem-vindo, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de dar like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo. Rodrigo, vamos nessa. Vamos nessa. Boa tarde para o Bruno, boa tarde para você que mora nesse país em que a turma da terceira via não desiste, né? Desde 2018... tem o bloco aí, o bloco dos órfãos da terceira via. Cada eleição eles insistem, ou tem 5% dos votos, ou desistem no meio do caminho. Mais uma vez, nós estamos começando 2026, tem pesquisa, tem manchete, tem a mídia forçando a barra para lançar candidato de direita disfarçado de centro, numa tentativa de furar essa disputa que vai ficar entre Lula e Flávio Bolsonaro, tudo indica pelo menos. Daqui a pouco vamos tratar desse assunto, a terceira via, estrebuchando e tentando se apresentar mais uma vez no cenário eleitoral de 2026. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Vamos para o noticiário internacional. O imperador do mundo ataca novamente. Donald Trump decidiu, de uma hora para outra, numa canetada, sem consultar ninguém, impor uma tarifa altíssima a todos os países que mantenham negócios com o Irã. Então é uma arma na cabeça e meter a mão no bolso ao mesmo tempo. É a política do Trump para a América Latina e para o chamado Oriente Médio. O anúncio de um tarifaço contra os países que comercializem com o Irã foi feito pela rede social do Trump, né? Está aqui na tela, vamos ver o que ele postou. Vamos ler juntos aqui, ó. Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todo e qualquer negócio que esteja sendo feito com os Estados Unidos da América. Ou seja, fez negócio com o Irã, paga 25% para os Estados Unidos. Esta ordem é final e conclusiva. Obrigado pela atenção a esse assunto. Então, tentando obrigar os países a estrangularem economicamente o Irã. Você entendeu, né? A tarifa não é sobre o comércio, por exemplo, Brasil e Irã. Se Brasil e Irã comercializarem 100 mil dólares, isso basta para que os Estados Unidos imponham tarifa sobre qualquer produto, qualquer negócio do Brasil com os Estados Unidos. E aí que é a gravidade de mais esse tarifaço. O governo brasileiro aguarda a publicação da ordem executiva de Trump para avaliar o que pode ser feito, né? A relação entre Brasil e Irã é importante, apesar de representar somente 0,84% das exportações brasileiras. A gente separou aqui um mapa, um quadro, para você entender o tamanho das relações comerciais Brasil e Irã. Temos aqui um mapa mundi, né? O Brasil, o que está em azul é o que o Brasil envia para o Irã. Então, olha, no ano passado, o Brasil exportou para o Irã quase 3 bilhões, deu 2,9 bilhões, principalmente em milho, soja e açúcar. São os principais produtos vendidos pelo Brasil para o Irã, perfazendo aqui quase 3 bilhões para os cofres brasileiros. E o Irã vendeu para o Brasil muito menos, 84 milhões de reais. Repara só, um é 3 bi e o outro 84 milhões. O Irã vendeu para a gente adubos, fertilizantes, pistache e nozes, né? O que pode acontecer? Se os Estados Unidos impuserem isso para valer, o Brasil teria que cortar todo esse comércio aqui, vai abrir mão de quase 3 bilhões de dólares de balança comercial favorável. É isso que os Estados Unidos estão colocando, né, uma espada, estão fazendo, colocando uma espada sobre a cabeça dos brasileiros. Vamos aguardar, é mais um tarifaço, mais um abuso completo adotado por Donald Trump contra o Brasil, contra os empregos, contra a economia, e nesse caso contra o agronegócio do Brasil. Por isso que eu falo, quem apoia o Trump, apoia isso
A turma do interior de São Paulo gosta de ver o Tarcísio de Freitas com um bonezinho a favor do Trump e agora o Brasil sendo obrigado a deixar de exportar soja e milho para o Irã? A turma de Mato Grosso do Sul, de Goiás? Não sei. Não sei se a cegueira ideológica chega a tanto. Mas falando em Irã, os protestos nas ruas continuam. Os números de vítimas aumentaram. Quem tem as informações é Bruno Concílio. Rodrigo, a chama no Irã ela ainda não apagou. Segundo uma ONG especializada no monitoramento de redes sociais, o bloqueio de acesso à internet imposto pelo Ayatollah Ali Khamenei ultrapassou hoje as 108 horas de duração. São mais de 4 dias sem internet, Rodrigo, e na era digital isso significa um caos completo. A medida é um motivo de preocupação, uma vez que o corte ele coincide com a escalada da repressão contra os manifestantes, dificultando o acompanhamento da situação para quem olha de fora do país. Além disso, as mortes elas não param de subir, Rodrigo. Estimativas mais conservadoras apontam 650 vítimas. Mas, segundo uma autoridade iraniana ouvida em anonimato pela Reuters, cerca de 2.000 pessoas morreram nos protestos, Rodrigo. Isso é a manchete da Reuters. Enquanto o Bruno falava, as imagens passavam ali. Então, se você não viu, depois vale a pena. Imagem dos protestos, as cidades pegando fogo. A Reuters falando em 2.000 mortos usando uma fonte anônima, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado porque nessas guerras há também a guerra da informação. Que há protesto nas ruas, há. Que há um governo que é autoritário e toma medidas que levam a esses protestos, também é fato. Agora, isso aqui está sendo insuflado pelos Estados Unidos, pela máquina midiática dos Estados Unidos? Tá, isso também é um fato, né? Para completar o caos, o Trump fez um post hoje na sua rede social, olha aqui as imagens nas ruas lá do Irã, olha. E o Trump está achando que está pouco, né? Ele fez um post incentivando a violência no Irã. Olha só, patriotas iranianos continuem protestando, assumam o controle de suas instituições. É um contra-ataque, né? Porque em 79, quando houve a Revolução Islâmica, foi derrubado um regime também autoritário, mas aquele tinha apoio dos Estados Unidos. E aí botaram para correr os norte-americanos que mandavam no Irã, como faziam em Cuba. Então houve revolução em Cuba e houve revolução no Irã, cada uma com a sua história, né? E nos dois casos, os interesses dos Estados Unidos foram deixados de lado, porque eles mandavam, atuavam como se fossem colônias, né? O Irã e Cuba, e querem voltar a fazer isso. E o Trump diz, guardem os nomes dos assassinos, eles pagarão um preço alto. Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que a matança sem sentido pare. A ajuda está a caminho. Presidente Donald Trump. Então é isso. De um lado, aperta o cerco econômico e de outro lado, ameaça com bombardeio e pede que o povo provoque o caos, tome os palácios, tome de assalto o poder. Agora há pouco, gente, isso foi a primeira vez que acontece durante essa crise. Agora há pouco, o Itamaraty se manifestou sobre os protestos no Irã. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil não citou as tarifas de Trump, que abalam a relação comercial entre Brasil e Irã, mas fez um comentário rápido sobre as manifestações de rua no Irã. Vamos ver. O governo brasileiro acompanha com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem desde o dia 28 de dezembro em diversas localidades. O Brasil lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas, ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro do seu país. O Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo. O Itamaraty, por meio da embaixada em Teherã, se mantém atento às necessidades da comunidade brasileira no Irã. Não há registros até o momento de nacionais, ou seja, brasileiros, entre os mortos ou feridos. Uma nota sóbria, mas fazendo a referência aí à violência e pedindo que todos atuem de forma pacífica, ao contrário dos Estados Unidos, que insuflam a violência, né? É uma posição bem diferente, a posição sóbria adotada pelo Itamaraty. Bom, um encontro com Trump. Agora vamos falar da Venezuela. A Casa Branca anunciou que a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos ainda nesta semana, na quinta-feira. O encontro ocorre em meio à crescente pressão sobre a liderança interina de Delcy Rodrigues em Caracas, né? Dificilmente Trump vai ceder
tão fácil o controle do país para a Corina Machado, que está aqui na tela. A Corina é a líder da oposição, estava crente que com a saída do Maduro cairia na mão dela, mas por enquanto o Trump não entregou e fez uma referência assim, ela é boa gente, mas não tem condições de governar a Venezuela. Bom, além disso, a Corina ficou com o Nobel da Paz que o Trump queria, então dizem que ele está meio magoado, né? Está magoado com a Corina. Será que ela vai levar o Nobel? Fala, fica para você, Trump, tá aí, ó. Né? Será? Parece um menino mimado. Falando na Venezuela, a presidenta interina Delcy Rodrigues fez um post hoje nas redes sociais defendendo a soberania do país. Então, saímos da Corina, que é da oposição, e vamos para a Delcy, que é a presidenta interina, essa que estava entrando aqui no telão, se quiser rodar, está valendo, a Delcy Rodrigues, né? Ela fez uma postagem, uma mensagem até corajosa, né? Depois do sequestro de Maduro. Ela defende a soberania nacional, né? Ela diz, demonstraremos que a nossa maior força é a unidade nacional e a consciência histórica. Nossa força nasce das lutas daqueles que jamais se renderam e se sustenta na lealdade a um projeto de país soberano. As chaves para vencer são unidade, firmeza e constância na defesa da dignidade nacional. Então é uma defesa da soberania nacional feita pela Delcy Rodrigues. Ela fica em cima, no fio da navalha. Cede um pouquinho para o Trump, faz um discurso que lembra o chavismo, essa defesa nacional. Bom, vamos falar só mais um pouquinho dos Estados Unidos. A agenda da Casa Branca está bem cheia nesses dias, né, Bruno? Não é só a Corina Machado, essa da Venezuela, que está lá para se encontrar com o Donald Trump, não é isso? Rodrigo, ela está cheia e está bem controversa. Antes de Corina Machado, como você falou, a Casa Branca ela deve receber já amanhã os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia. Os representantes vão se reunir com o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, e com o secretário de Estado, o Marco Rubio. A notícia foi dada pelo ministro dinamarquês, o Lok Rasmussen, que solicitou uma reunião com Rubio após as ameaças crescentes de Trump de anexar o território da Groenlândia. Dado o fato de que a gente não pode esperar nada de Trump, esse encontro presencial ele promete se tornar um momento de ainda mais tensão para a Europa, né, Rodrigo? É verdade, Bruno. A gente não pode se esquecer que o Trump já humilhou lá na Casa Branca o Zelensky, da Ucrânia, tentou humilhar o presidente da África do Sul, pode estar armando uma arapuca para a turma da Dinamarca e da Groenlândia, né? Já que ele ameaçou abertamente anexar. E eles vão lá conversar, negociar com quem não quer negociar, com quem quer impor o porrete em cima da Europa e, nesse caso, da Groenlândia. Vamos aguardar, então, encontros nos próximos dias com a turma da Dinamarca e Groenlândia. Você sabe que a Groenlândia é um território imenso que pertence à Dinamarca. E encontro com a Corina Machado da Venezuela, o imperialismo se mostrando de maneira completamente aberta, sem nenhum filtro, sem nenhuma máscara. Vamos voltar aqui para o noticiário nacional, aquele assunto que eu trouxe logo na abertura do programa. 2026, claro, o ano de eleição aqui no Brasil. O cenário mais provável é Lula contra Flávio Bolsonaro, representando o lado da extrema-direita, mas tem uma parte do centrão, da mídia, do mercado financeiro, que ainda não desistiu de puxar a tal da terceira via. Então, hoje, comecinho de ano, uma pesquisa saiu assim do nada e junto com a pesquisa várias manchetes. Vamos trazer aqui, é uma pesquisa que o destaque que foi dado para ela é o fato do Tarcísio ser o adversário mais forte para enfrentar o Lula. Então, Lula e Tarcísio empatados num segundo turno. É o que diz a pesquisa que foi contratada pelo Meio, que é um canal e um site, a pesquisa da Ideia, que é publicada hoje. Então, é a pesquisa Meio Ideia. O levantamento ajudou a alavancar manchetes de setores da mídia que sonham com Tarcísio de Freitas na campanha eleitoral para presidente. A pesquisa foi encomendada, então, pelo canal Meio, que é do jornalista Pedro Doria, e traz alguns cenários aqui de primeiro e de segundo turno. Eu vou mostrar rapidamente. Mais importante do que os números é essa operação midiática para tentar empurrar o Tarcísio como candidato. Primeiro cenário, Lula, primeiro turno, né? Se fosse primeiro turno, Lula, 40%. Tarcísio, 32%, Romeu Zema, Caiado, todo mundo lá embaixo, com 5%, o Renan do MBL, 0,5% e tal. Então, Lula com liderança folgada e Tarcísio em segundo com 32%. E se trocar o Tarcísio pelo Flávio Bolsonaro? Vamos ver o que acontece? É a próxima tela. Aí abre mais a diferença. O Lula tem
os mesmos 40, 39 e 40, mas o Flávio Bolsonaro cai, fica com 26,5%. Ele fica abaixo do que consegue o Tarcísio de Freitas. E os outros candidatos da direita, Ratinho, 7, Ronaldo Caiado, 4, Romeu Zema, 3. Se você quiser olhar para a tela agora, quem está nos ouvindo, eu sei que muita gente ouve o noticiário, mas vale a pena olhar para você ter uma ideia do gráfico aqui com os candidatos. Isso aqui é primeiro turno, tá? E aí, a pesquisa Meio Ideia testou os cenários de segundo turno. E aí vamos lá. Esse é o cenário que eles gostaram de trazer. Lula, 44,5%, Tarcísio, 42%. Empate técnico. Né? Fizeram um grande esforço para mostrar que Tarcísio é melhor do que Flávio para enfrentar Lula. Porque a hora que o Lula enfrenta o Flávio Bolsonaro, vamos para a próxima tela. Com o Tarcísio tem empate. E se for Lula contra Flávio, que é a próxima tela, aí o Lula abre 10 pontos. Vejam a diferença. Com o Tarcísio, 44, 42. E se for o Flávio, 46 para o Lula, 36 para o Flávio. 10 pontos. E olha, eu não trouxe aqui porque são muitos cenários, mas se forem Ratinho, Caiado, todos os outros, o Lula abre 10 pontos. O único que fica perto, que consegue embolar um pouco com o Lula, é o Tarcísio de Freitas. Bom, são os números. Até onde eu sei, essa pesquisa é uma pesquisa séria. O Pedro Doria é um cara ali de centro-direita, mas é um jornalista que não é picareta, mas que está fazendo a força para mostrar. Olha aí, gente, vamos de Tarcísio. O Flávio não ganha do Lula no segundo turno. E aí muita gente entrou nessa operação midiática. Olha só aqui a manchete da CNN. Vamos colocar aqui na tela a manchete que a CNN trouxe, porque são muitos números, né? A pesquisa traz vários cenários, mas a CNN destacou isso daqui, ó. Meio Ideia, 2 pontos. Lula lidera primeiro turno e empata com Tarcísio no segundo. E aí põe o Tarcísio na foto. Vocês reparam? O Flávio não está. É como se o Flávio não fosse o candidato. É como se o candidato fosse o Tarcísio. E todo mundo sabe que hoje o Tarcísio está lá no palácio lá aqui em São Paulo, né, para ser candidato a governador. E o candidato da direita é o Flávio. Então é uma operação midiática para empurrar o Tarcísio? É isso mesmo? Olha, para tratar desse assunto, a gente convidou aqui no ICL Urgente o Luiz Costa Pinto, jornalista do ICL, lá em Brasília, ele já está no nosso estúdio. Lula, bem-vindo, obrigado aqui por ajudar a gente a entender esse cenário, menos talvez os números e mais essa operação de ainda insistir com um candidato que não seja o Flávio para enfrentar o Lula, que seja um candidato do mercado, da Faria Lima. Mas eu queria a sua avaliação sobre isso. Lula, obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde quem está conosco aqui no ICL Urgente. Rodrigo, essa pesquisa ela veio à luz, veio à superfície logo cedo, por volta de 7h30, 8 horas da manhã, pela CNN e pelo Canal Meio, que a encomendou, como você falou, do Pedro Doria. O Pedro Doria é um jornalista independente, é um jornalista de centro, mas o canal dele fez essa operação, né? Trouxe à luz essa pesquisa da Ideia, que é uma empresa de pesquisa que está nesse sistema dessa tentativa empresarial de ainda fazer com que o Tarcísio de Freitas abdique do projeto de reeleição em São Paulo, que é o projeto que lhe restou, é o projeto político que lhe restou, tá, para assumir essa candidatura que é do Flávio. E houve, inclusive, uma rusga dentro do bolsonarismo, né? Você vai mostrar aí, creio que já, o neto do ex-ditador João Figueiredo, né, o Paulo Figueiredo, que inclusive está com prisão decretada nos Estados Unidos e está foragido lá, ele reclamando nas redes do fato da Revista Oeste, que é esse veículo digital da extrema-direita, ter dado espaço e vezo para a divulgação dessa pesquisa, se o candidato do sistema é o Flávio Bolsonaro. A gente tem esse print, é curioso mesmo, Lula, significa que a extrema-direita bolsonarista não gostou da pesquisa e entendeu que há mesmo uma operação para empurrar o Tarcísio. Eu vou mostrar aqui no telão
a postagem feita pelo Paulo Figueiredo. Está aqui, ó. Achei meio estranha a decisão editorial da revista Oeste de repercutir a posição do Tarcísio quando o candidato é o Flávio, berra o Paulo Figueiredo. Ele está quase gritando assim, né? É uma pesquisa encomendada pelo Pedro Doria, e ele põe em letras maiúsculas o nome do Pedro Doria, feita por um instituto cujo CEO trabalhava com o FHC. Então, ele está quase que fazendo uma denúncia, Lula, e aí voltamos para você. Então, é a extrema-direita denunciando uma operação da turma do mercado para tentar escantear o Flávio. A pergunta é, isso ainda pode acontecer? Você acredita que tem chance disso ainda acontecer? Eu não acredito que tenha chance de acontecer e vai daí esse desespero, né, desse centrão que quer de qualquer jeito o Tarcísio. Né? Não tem chance, o Tarcísio está preso à cadeira, né, preso à cadeira de governador de São Paulo, vai ser candidato à reeleição. O Progressistas do Ciro Nogueira já avisou que não deverá apoiar a reeleição do Tarcísio e pode, inclusive, ter candidato em São Paulo. Então, está havendo uma implosão nessa base de oposição. Isso vai tirar do Flávio Bolsonaro minutos significativos de TV na propaganda eleitoral. E quando o Paulo Figueiredo faz uma referência à CEO, né, do Instituto Ideia, é a Cila Schulman, que é uma jornalista e socióloga de uma presença antiga, né, nesse meio político e que foi, sim, integrante do grupo de pesquisas, né, das campanhas do Fernando Henrique Cardoso no passado. O pai da Cila Schulman foi presidente da FEBRABAN, né, da Federação Brasileira de Bancos, lá final dos anos 80, durante os anos 90 quase todos, né? E ela é quem assina a análise de dados dessa pesquisa Ideia Big Data, porque ela é sócia do Instituto, ela é sócia da empresa. Então, é uma pesquisa que tinha uma finalidade e ela serviu de rede de proteção ou de base de conteúdo para essa operação midiática, né? Uhum. E eu acho que o tiro saiu pela culatra. Assim como o Banco Master tentou operar as redes, né? E o tiro saiu pela culatra, essa agora também saiu pela culatra. Foi uma operação mal feita, em minha opinião. Muito bem, queria agradecer demais então a participação do Luiz Costa Pinto. Aliás, espaço aberto aqui sempre no ICL Urgente para as análises que chegam de Brasília. Esse bastidor é muito importante nesse ano de 2026. A gente vai abrir mais espaço para isso em 2026, aqui também no ICL Urgente. Obrigado, Lula. Obrigado, Rodrigo, sempre às ordens. Valeu, muito bem. Então é bom a gente ter essa equipe, né, tão completa, né? Com tanta gente boa, inclusive lá em Brasília, Heloísa Vilela, Luiz Costa Pinto e tantos outros membros aqui da nossa equipe. Falando da família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro meteu o famoso "eu nem queria mesmo". Depois do fracasso da viagem dele aos Estados Unidos, o filho 01 veio a público negar que tivesse pedido um encontro com o secretário de Estado Marco Rubio. Está aqui na manchete, ó. Flávio disse que não pediu um encontro na viagem aos Estados Unidos. A declaração aconteceu hoje depois de visitar o Jair Presidiário lá na sede da Superintendência da PF. Olha o que disse o Flávio. Vamos ver. Abre aspas para o Flávio Bolsonaro na saída ali da PF. Eu nunca pedi para conversar com o Rubio, seria uma honra, mas não pedi para encontrar com ele. O Eduardo, irmão dele, né, me levou para algumas conversas estratégicas e reservadas apenas para me apresentar oficialmente como um pré-candidato à presidência, mas não pedi para estar com o Marco Rubio ou com o presidente Donald Trump. Sentiu, né? Porque todo mundo falou do fracasso que foi essa viagem do Flávio Bolsonaro. Bom, a Polícia Federal, inclusive, analisa um pedido para eventual investigação contra o senador e pré-candidato à presidência, o Flávio, que nós acabamos de mostrar aí. A PF pode ou não abrir o inquérito, está avaliando ainda. A solicitação foi enviada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base, por sua vez, num pedido feito pela deputada Dandara, deputada federal do PT de Minas, no último dia 7 de janeiro. A parlamentar pede que a PF investigue o senador por publicações que associam o presidente Lula ao presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro. A deputada denunciou uma prática de crime contra a honra de Lula e pede que o Flávio seja investigado por isso. A PF pode abrir inquérito ou entender que não há elementos e deixar isso de lado, mas há o pedido feito aí
seria mais um membro da família investigado, né? Bom, ninho bolsonarista está em briga, está em polvorosa em Santa Catarina. A gente acompanha isso desde o ano passado. Caroline de Tony e Esperidião Amin, ambos lá do estado, os dois catarinenses, estão em guerra para ver quem é que vai disputar uma vaga no Senado pelo estado. Bruno Concílio tem mais informações. Bruno. Pois é, Rodrigo, é cobra comendo cobra. Mas enquanto eles seguem se batendo, o único nome certo no jogo é o de Carlos Bolsonaro. Tanto Caroline de Tony, como você falou, como o Esperidião Amin, estão usando a pauta da anistia para conseguir apoio dentro do ninho bolsonarista. Na quinta-feira, o senador protocolou mais um pedido de lei de anistia aos condenados por tentativa de golpe, mesma data em que o Lula vetou integralmente o PL da dosimetria. Já de Tony deu uma pausa na licença maternidade e apresentou um requerimento para o Congresso analisar com urgência o veto do presidente. No Instagram, ela mandou uma indireta para o rival, abre aspas, olha isso, Rodrigo, pautei a anistia quando poucos tiveram coragem, fecha aspas. É fogo no parquinho totalmente, né? Bruno, porque são 2 vagas e 3 candidatos. O Carlos Bolsonaro já é certo, né? Entrou lá, não conhece, né, não sabe nem onde ficam as praias ali de Santa Catarina, mas entrou lá e já é o candidato. E aí sobra uma segunda vaga em disputa. Caroline de Tony e Esperidião Amin se batendo para ver quem é que fica com essa segunda vaga da extrema-direita catarinense. Bom, uma derrota, mais uma do Jair Bolsonaro no campo jurídico. Eu vou até virar aqui para o outro lado. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes negou novo recurso de Jair no STF. Dessa vez, a defesa pedia que o voto do ministro Luiz Fux, aquele voto horroroso, né, prevalecesse e a condenação dele fosse anulada. Meu Deus, que cara de pau. Os advogados tentaram levar o caso também para o plenário da corte. Eles dizem, não, quem tem que analisar é o plenário porque teve um voto divergente, que foi o voto do Fux. Está na nossa manchete, se você quiser olhar lá no site. Moraes rejeita o pedido de Bolsonaro para levar o recurso ao plenário do STF. O Moraes argumentou que a solicitação é incabível porque o processo já se encerrou e o cumprimento da pena já se iniciou, inclusive, é a decisão final de Alexandre de Moraes. Uma nota no campo da polícia/política. A Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da Operação Overclean, que busca desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas, corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado Félix Mendonça, do PDT da Bahia, é o principal alvo. Bruno, traz rapidinho para a gente aí o que nós temos sobre esse deputado. Rodrigo, é isso mesmo. Estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF em Brasília e nos municípios de Salvador, Mata de São João e Vera Cruz, todos na Bahia. Essa é a 9ª fase da operação, que tem o apoio da Controladoria Geral da União, a CGU, e da Receita Federal. Segundo as investigações, os recursos de emendas parlamentares que eram direcionados para licitações, enquanto servidores públicos facilitavam a vitória de empresas que superfaturavam os contratos. Com isso, o Supremo determinou o bloqueio de 24 milhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o objetivo de interromper a movimentação de valores de origem ilícita. A operação foi autorizada pelo ministro Cássio Nunes Marques, Rodrigo. Então, está aí mais uma fase dessa importante operação que investiga aí emendas e corrupção praticada por parlamentares. Uma nota importante envolvendo o Banco Master. O deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, o Partido Socialista do Distrito Federal, afirmou hoje que já conseguiu o número de assinaturas necessárias para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Banco Master na Câmara. Olha, o ICL foi dos primeiros a fazer aqui muito barulho, mas com conteúdo e com informação sobre a necessidade de investigar a fundo esse banco. E tem tudo a ver com o Hollenberg pedir essa investigação, porque o governo do Distrito Federal está envolvido até o pescoço com isso. O governo do Ibanez, da direita lá do Distrito Federal, além de ter ajudado no golpe de 8 de janeiro, ele também estava envolvido nesse caso do Master. Chegou a botar o banco público para comprar o Banco Master, sabendo que estava quebrado. Então o Rodrigo Hollenberg faz muito bem de pedir CPI. Agora, para que a CPI seja instalada, são necessárias 171 assinaturas, que ele já conseguiu, mas agora é necessário que o presidente da Câmara, Hugo Mota, aceite e coloque em pauta CPI do Master. O ICL vai ficar em cima disso. Aliás, acho que a gente devia ouvir o Rodrigo Hollenberg para ele explicar melhor a estratégia para que se instale esta comissão e a gente investigue
governador do Distrito Federal, governador Cláudio Castro e quem mais for. Inclusive, se bater no Supremo Tribunal Federal, tem que bater e nós temos que olhar. Dias Toffoli, qual que é a ligação dele com o Banco Master? Tudo isso tem que ser investigado, importantíssimo, que venha a CPI do Banco Master. Eu achei importante encerrar o ICL Urgente de hoje com essa informação. Obrigado, Bruno Concílio, mais uma vez com a gente na atualização de notícias aqui no ICL Urgente. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Até amanhã. Valeu, Bruno. Até amanhã. Já vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, toda a nossa equipe, mas eu faço mais uma vez a lembrança aqui, no fim do mês de janeiro, um mapa da mina com o Eduardo Moreira. Turbulências no Brasil, banco quebrando, né? Turbulências internacionais. Como investir o dinheiro em 2026? O Edu vai trazer o mapa da mina. Quando? Dia 29 de janeiro, 8 da noite, uma quinta-feira. Lembrando que nos anos anteriores o Edu fez previsões, né? Assim, não é previsões assim que ele tira do nada, qual é a experiência dele de mercado e também visão política e visão da economia hoje. E acertou tudo. Então, mais uma vez, mapa da mina para você. Como é que você participa? Está aqui na tela, ó, iclurgente.com.br. Você digita iclurgente.com.br. Digita agora. Se você puder, para um minutinho, digita. E aí a nossa equipe vai pedir que você preencha com um e-mail, você manda o teu e-mail e no dia 29 de janeiro você assiste o Mapa da Mina com o Eduardo Moreira. O ICL Urgente volta amanhã com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vem aí o N2. Valeu, gente. Enquanto a Faria Lima disse que o dólar ia chegar a 7, enquanto a Faria Lima disse que a bolsa ia cair, enquanto a Faria Lima dizia que o Brasil estava virando uma Venezuela, teve um relatório chamado Mapa da Mina que disse que a bolsa ia subir no segundo semestre e bater o recorde histórico, que o dólar ia passar o ano inteiro abaixo de 6 e ia chegar em 5,30, que disse que a curva de juros ia começar flat e da metade para o final do ano inverteria, que disse que os multimercados teriam um ano melhor esse ano do que nos outros anos, e acertou tudo. Pois é, o Mapa da Mina é o relatório que mais tem acertado todos os anos. Em 2025 acertou absolutamente tudo. A notícia boa é que o Mapa da Mina 2026 está chegando e ele é gratuito e só pensa no seu interesse. Diferente dos relatórios dos bancos, que só pensam em vender produtos para vocês. Vai acontecer 29 de janeiro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Encontro todos vocês lá. Esse ano a gente vai bater recorde de pessoas assistindo. Vamos bater todo mundo lá da Faria Lima. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!